Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início agora ao módulo de gestão pública. E o módulo, como vocês devem saber, ele é formado por dois tópicos. O primeiro tópico, que é no qual vou estar com vocês, é o curso de Introdução à Gestão Pública. E o segundo tópico vocês vão ver mais à frente com a professora Elizabeth Pontes, sobre o modelo de gestão Todos por Pernambuco. E antes de iniciar o nosso tópico, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou Natália Farias, sou gestora governamental de Planejamento, Orçamento e Gestão e trabalho na Secretaria de Planejamento e Gestão, na CEPLAG aqui do Estado. E aí, para a gente começar o curso, eu gostaria de definir alguns conceitos, né? O primeiro deles é o conceito de gestão pública. Se a gente for dividir essas palavrinhas, né, gestão e pública, a gente tem que a gestão ela é o ato ou efeito de gerir. E aí a gente já pode remontar a ideia de ação. E a gente tem também que a gestão ela é sinônimo de administração. Se a gente sabe que a administração é a ciência que estuda as organizações, como as organizações se comportam, como elas estão organizadas, a fim de procurar novas teorias ou ferramentas que as ajudem a atingir seus objetivos, a gente já pode inferir que a administração pública é o estudo da administração aplicada às organizações públicas. E aí, relacionando o conceito de administração pública com o conceito de gestão que a gente acabou de ver, a gente tem que a gestão pública ela vai integrar a administração pública em seu sentido prático, ou seja, no gerenciamento das instituições de governo, utilizando técnicas e conhecimentos de gestão. E aí a gente gostaria de salientar que a gestão pública ela não é exclusividade das organizações públicas, ela também pode acontecer nas entidades privadas, que é no caso das ONGs, né, as organizações não governamentais, que trabalham com educação para as crianças, ajudando os animais, ou ONGs que estimulem a prática esportiva. E aí essas organizações elas têm gestão pública porque elas trabalham um problema público, trabalham um problema coletivo. E aí a gente tem mais um conceito dentro da gestão pública que a gente vai aprofundar também ao longo do curso, que é o conceito de políticas públicas, que elas tentam explicar como se dá a construção e a implementação das ações do Estado para alterar ou manter determinada realidade. E para falar de gestão pública, a gente precisa, para entender como a gente está hoje, a gente precisa percorrer um pouco a história. E a gente tem basicamente na história três modelos de administração pública, né? A gente tem um modelo patrimonialista, a gente tem, que foi mais ou menos até os anos 30, 1930, a gente tem depois a reforma burocrática, que vai até os anos 90, e a gente tem o modelo gerencial, ou nova gestão pública. E aí, só para entender um pouco esses modelos, o que a gente tinha antes de 30, né? Antes de 30, a gente tinha a República Velha aqui no Brasil, era a época da República Café com Leite, né? E internacionalmente a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, há uma grande crise, né? E aí, em 1930, Getúlio Vargas ascende ao poder e dá início à nova república, né? A nova república. E aí, ele, quando ascende ao poder, ele também inicia um processo de industrialização no Brasil, que antes era um país essencialmente agrícola. A gente também tem nesse período o início do êxodo rural, né? Porque a mão de obra estava toda no campo, enquanto que as indústrias começaram a se instalar nas cidades. E o Estado, ao mesmo tempo, ele também começa a crescer muito de tamanho. E acaba que esse modelo não mais se suporta, porque o Estado ele começa a se mostrar ineficiente, tendo em vista os novos acontecimentos. A gente tem em 1990, por exemplo, que é um outro marco, que é a abertura do Brasil para o comércio internacional no governo de Collor. E foi preciso, então, que fossem se implantadas novas práticas, exatamente para eliminar essa ineficiência que havia no Estado. E aí é quando a gente tem início a era gerencial, né? O modelo gerencial, que tem como marco o Plano Diretor de Reforma e Aparelho do Estado, no governo de Fernando Henrique Cardoso. E agora a gente vai ver um pouco mais à frente as características de cada modelo desse, de cada época dessa. O primeiro deles, como a gente já comentou, é o patrimonialismo. Então, nesse modelo, o aparelho estatal, ele funciona como uma extensão do poder de quem governa, né? Ele vem desde a época colonial do Brasil, e aí, nesse modelo, há uma confusão entre os bens públicos e os particulares daqueles que detinham poder, né? E, naturalmente, é um terreno fértil, né, para a prática da corrupção, para a prática do nepotismo, que, infelizmente,
são características que a gente vê até hoje na televisão, por exemplo, nesses escândalos, né, nas investigações da Polícia Federal. E aí, para combater essas práticas danosas à administração pública, a gente tem a burocracia. Então, a gente tem agora um modelo burocrático que ele vem exatamente para combater as más práticas do modelo patrimonialista, né? Então, ele se inicia no governo de Getúlio Vargas, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, em 1936, o DASP. E aí, esse departamento, ele veio com a missão de implantar os pressupostos burocráticos. E aí esses pressupostos, eles são baseados no modelo weberiano, no modelo de Max Weber de burocracia, e nos pressupostos da administração científica de Taylor e Fayol. E aí esses pressupostos, algum deles é a formalidade, ou seja, a forma sobre a essência. A gente tem o início da rotinização, da padronização dos processos da administração pública. A gente tem também a característica da impessoalidade, e a característica também da divisão do trabalho, atrelada ao profissionalismo e à meritocracia. E a gente pode ver nessas características o início também da criação dos departamentos, né? Como a gente tem hoje no organograma das organizações, a gente tem o departamento de pessoal, o departamento administrativo, o departamento financeiro, de planejamento, e essa ideia de departamentalização já veio dessa época, né? Da burocracia. A burocracia ela também se baseou no tripé de administração de materiais, de pessoal e financeira. Então é nessa época que surgem os concursos públicos e inclusive são criadas as primeiras empresas públicas e sociedades de economia mista. A gente tem também um caráter racional legal das normas e regulamentos e o foco dela estava no controle dos processos, no controle dos meios. A burocracia, com a criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ela começa também a fazer a prestação de serviços públicos à sociedade, né? Às pessoas. E à medida que o Estado começa a crescer muito, e esse controle ele passa a ser exacerbado nas organizações e começam a ficar evidentes as disfunções da burocracia. E aí a gente tem o excesso, por exemplo, de formalismo, a gente tem o excesso de normas, de regulamentos, e todo esse excesso acaba dando uma rigidez às organizações frente aos novos tempos, né? Então, assim, as próximas etapas na história começam a vir no sentido de desburocratizar a máquina pública, né? O Estado cresceu e ele mergulhou-se em si mesmo e perdeu o cidadão como referência como seu cliente final. Ela acaba se tornando uma administração autorreferenciada, e esse talvez tenha sido o maior defeito da burocracia. Então a gente tem, a partir de 1950, vários movimentos fazendo com que a burocracia ela diminua dentro das organizações, dentro da administração pública. E aí a gente tem, por exemplo, em 56, a criação do Comitê de Simplificação da Burocracia. A gente tem também em 67 a edição do Decreto-Lei 200, foi um decreto muito importante no pontapé para o gerencialismo. E a gente tem também o Programa Nacional de Desburocratização em 1979. Até que, nos anos 90, em 1990, com a abertura do comércio brasileiro para o comércio mundial, né, o início da globalização no Brasil, o modelo burocrático não mais se sustenta. Então a gente tem no governo de Fernando Henrique Cardoso, com o ministro Bresser Pereira, eles idealizam um plano diretor da reforma do aparelho do Estado, e aí esse plano ele é fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão. Então, o grande agente de mudança do gerencialismo foi o gestor. O gestor ele passou a ter autonomia para o alcance dos resultados, né? O foco mudou no controle dos processos para o controle dos fins, para o controle dos resultados, para dar mais eficiência à burocracia, diferentemente da burocracia que veio combater as más práticas do patrimonialismo. O gerencialismo ele veio alicerçado na burocracia, mas ele veio para dar eficiência à máquina administrativa. Então ele trouxe também como pressupostos a horizontalização das estruturas, então ele começou a diminuir a hierarquização, a hierarquia que existia. Ele também trouxe a descentralização de funções, o estímulo à criatividade. E aí o Estado, ele começa a questionar o seu papel, né? Então ele assume o papel de administrar os serviços essenciais
à sociedade e ele atribui a entidades externas a execução de outros tipos de serviço que estejam sob o seu controle. E aí, mais recentemente, a gente tem dois novos conceitos, que é o governo empreendedor e a da governança pública, né? Que eles vêm complementar essa era que a gente vive do modelo gerencial. E aí a gente tem um governo empreendedor, ele compartilha as ideias de produtividade, de orientação ao serviço, descentralização, eficiência na prestação de serviços, uso de mecanismos de mercado e accountability. E a gente tem a governança pública, que ela significa, né, um resgate da política dentro da administração pública, diminuindo a importância de critérios técnicos nos processos de decisão e um reforço dos mecanismos de participação de liberação na esfera pública. Então, assim, é isso, pessoal. A gente termina por hoje. Termina aqui também a nossa primeira aula. E mais à frente a gente vai entrar no processo e no tema de políticas públicas. E a gente vai aprofundar um pouco mais o processo de elaboração de políticas, entrando também numa classificação de tipologias das políticas. É isso, até logo!